Olá, dando continuidade às leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos examinar um elemento no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Este capítulo, ele está dividido em 3 partes. As 3 revelações da lei de Deus, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e instruções dos Espíritos, que são textos comunicados por Espíritos através da mediunidade, referente ao tema do capítulo, Não vim destruir a lei. Vou colocar o foco, nesta oportunidade, apenas na questão do Moisés. Quando se fala de Moisés, imediatamente nos vem à mente os 10 mandamentos e a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que é o que acontecia lá na época de Moisés. Então, esses 2 temas estão presentes na análise que devo comentar hoje. E para isso, eu vou examinar apenas o capítulo, apenas o primeiro mandamento. Dos 10 mandamentos, apenas o primeiro. Nós sabemos que os 3 primeiros mandamentos, dos 10 comumente conhecidos, não é? Desse texto que nós encontramos no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, no versículo 5 e seguintes, e em outros locais também, Deuteronômio, nós encontramos esses mandamentos. Não nessa ordenação, primeiro, segundo, terceiro, mas isso, ao que parece, Santo Agostinho fez essa organização em 10 mandamentos, que é conhecido até hoje. Mas vamos examinar apenas o primeiro mandamento, dos 3 primeiros, que se referem à relação entre o homem e Deus. E os últimos 7 mandamentos se referem à relação entre o homem e o seu próximo. Nós vamos nos ater a uma análise rápida do primeiro mandamento. Eu vou ler o primeiro mandamento, depois a gente faz os comentários. Então diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tudo isso aí é o primeiro mandamento. Depois vem os demais mandamentos. Por que vou analisar esse primeiro? Porque a quantidade de informações, de conteúdos nesse primeiro mandamento é muito grande, né? Eu gostaria até de começar a análise aqui pela última parte desse primeiro mandamento. Vocês vão perceber por quê. Não os adorareis, né? Está falando de imagem esculpida, deuses estrangeiros. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª gerações
daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que coisa notável. Primeiro eu quero fazer uma observação a respeito das traduções. Aqui diz que puna a iniquidade dos pais dos filhos na 3ª e 4ª gerações. Ora, há algumas traduções que diz que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Até a 3ª e 4ª gerações. Isso, para começo de conversa, não faz sentido. Como é que Deus pune alguém por uma falta que ele não cometeu? Não tem o menor sentido. Esta parte aqui se refere à lei da reencarnação e à lei de causa e efeito. Essas duas leis importantes, não é? A lei de Deus, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Quando diz na 3ª e na 4ª geração, significa que uma pessoa que cometeu delitos perante a consciência divina, ela vai reencarnar num prazo que gira em torno de 3 ou 4 gerações, a pessoa está reencarnando outra vez. E ao reencarnar, vai se defrontar com a mesma experiência em que a pessoa caiu, né? não conseguiu cumprir a lei de Deus, aquele respeito, ela vai se deparar novamente com aquela situação para ver se consegue, desta vez, superar. Então é isso, eu puno a iniquidade. Por que pune? Deus é punitivo, é vingativo, é mau? Não, é a consciência. Porque Deus, a lei de Deus está escrita na consciência. Você sabe que isso nós vamos encontrar na doutrina espírita. Onde é que está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec aos espíritos. Ele diz, na consciência. Mas você sabe que isso está escrito no Salmo 40? Olha o que diz o Salmo 40, no versículo 8, a respeito desta questão. Olha só. Deleito-me em fazer a tua vontade. Dizendo Davi, não é? Para Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então veja, se a lei de Deus está no nosso íntimo e nós infringimos alguma dessas leis, o nosso próprio íntimo vai nos condenar. E esta é a nossa punição, entramos em estado de culpa e nos culpamos e tem aquela aflição toda. Então, nós precisamos passar novamente por aquela provação para, enfrentando-a, vencê-la e superar esta culpa, esta punição, como diz ali no texto. Né? Então, veja que aqui já está falando da reencarnação. Logo no primeiro mandamento, lá em Moisés, há milhares de anos no passado, já tinha notícias na lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, a respeito da reencarnação, da lei de causa e efeito. Né? Essa parte de que os filhos vão ser punidos pelos delitos de seus pais não tem o menor sentido. Nós vamos, reforçando ainda esta ideia, encontrar no profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, a gente vê o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Né? Isso tudo aí. Nós encontramos até no Antigo Testamento. Eu estou citando o Salmo, estou citando Ezequiel, para ver que no mesmo Antigo Testamento, esta questão da iniquidade dos pais, dos filhos, não
não prosperar, não prospera essa ideia, né? Esse é o ponto. E nós vamos encontrar também Jesus tratando desse assunto. Há vários pontos onde isso é tratado por Jesus. Basta ver, por exemplo, a parábola dos talentos. Nós vamos ver em Paulo de Tarso, por exemplo, ele diz o seguinte, a carta de Paulo aos Romanos, ele diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está em Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é? Eu não vou dar conta do que meu pai fez, não. É eu comigo mesmo, né? Então, esta primeira parte chama muito a atenção a respeito do primeiro mandamento, que eu não quis deixar passar pela força do conteúdo que está aqui. Mas, voltando ao início agora desse primeiro mandamento, diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, etc. Então, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa da servidão. Aqui eu quero fazer uma observação que para a gente ficar atento à realidade da justiça e misericórdia de Deus. Os espíritos divinos próximos a Deus, que transmitiram a Moisés os 10 mandamentos, são seres que são porta-vozes da lei divina. Praticamente a gente pode dizer, então, que foi Deus que falou, mas, na verdade, por intermédio de um de seus filhos, os anjos, os espíritos muito elevados, não é? Que a serviço da causa de Jesus, governador responsável pela terra, vieram trazer a Moisés essas notícias. Então, as notícias trazidas por estes seres angélicos, elas estão em tão harmonia com a lei de Deus que tudo que essas criaturas falam e demonstram para nós humanos, ainda nesta fase evolutiva em que estamos, como este caso, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, a casa da servidão. Esta ideia, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão, ela vale sempre, é universal. Ela vale para todas as situações da vida. Então, nós podemos, por exemplo, considerar que nesta verdade que foi vivenciada pelo povo hebreu no Egito e que nós conhecemos bem, esta mesma regra, este mesmo processo, eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. O que seria o Egito para a nossa vida interior, para a nossa vida pessoal, individual? Não como um povo, mas como indivíduo. O Egito representa o nosso ego, o nosso apego às coisas materiais, né? Veja como há uma relação direta entre a vida que eles levavam no Egito, como servos, como escravos, sem poder tomar decisão, sem autonomia pessoal, de escolhas, nada, sempre aquela servidão de obedecer e ser levado a fazer o seu trabalho, a comer, procriar. Um automatismo é uma servidão, não há uma liberdade do espírito para decidir, refletir, escolher. Então, nós podemos considerar em nossa vida a ideia ali do Egito como sendo o nosso ego, esta força interior que sustenta a nossa vida como encarnado. Mas nós nos apegamos aos ditames do ego até que surge o nosso Deus, que é o despertar da consciência. Quando há um despertar da consciência na criatura, quando ela adquire um certo grau de inteligência e um certo grau de evolução moral, há um despertamento da consciência para a espiritualidade, porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Então, esse despertar para a lei de Deus em nós, e começa a partir daí a haver um conflito íntimo entre o arrastamento do ego para as coisas deste mundo,
para as coisas do instinto, do apego, tudo isso, aos quais estamos acostumados, para a defesa da vida, essa coisa toda. E agora o chamamento espiritual da consciência. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito. Então, o despertar da consciência nos tira desta servidão conforme a consciência vai se ampliando em nosso íntimo. Olha só. Se nós formos examinar a epopeia do povo hebreu no Egito, nós vamos ver naquelas 10 pragas e todos aqueles lances, são etapas também que antecedem o despertar espiritual da criatura. Nós vamos encontrar estas lutas, essa briga para sair, né, que a criatura faz para poder vencer aquela mesmice, né, da vida instintiva. Nós vamos encontrar na vida da criatura, até que haja o despertar da consciência. Então, aquele relato que teve lá nos ditos de Moisés se refere também às experiências individuais humanas. Agora, veja que curioso. Então, há o despertamento da consciência. Muito bem. Aí, nós vamos verificar que esse espírito superior que ditou a Moisés essa orientação, que é os 10 mandamentos, já nos fornece, nessa nova etapa, agora sim com consciência desperta, já nos fornece as armas que precisamos para enfrentar estas lutas, essas batalhas do ego com a consciência, que eu posso chamar de self, né? O eu superior, despertado agora, começa essa luta interna. Então, esse espírito superior, este anjo que forneceu a lei de Deus para Moisés, lá no Monte Sinai, ele já fornece as armas que nós precisamos. Olha só, para enfrentar os arrastamentos do instintos que nos levam à servidão, etc., ele diz assim: como devo fazer? Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, é obedecer à voz da consciência. Quando me desvio disso, é como se fossem outros deuses. Eu estou fazendo coisas que não é da minha consciência. Então, ele está dando esta arma para nós enfrentarmos esta luta despertada, não é? Lá do Egito, vos tirei da servidão. Houve despertamento da consciência, né? Então, mais armas ainda, olha só. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Veja que Deus é espírito. A consciência divina não tem forma. Quem tem forma é o mundo material. No momento que um impulso que nasce desta consciência em nós já desperta, nasce aquela consciência e toma forma na mente humana, a partir daí já está no mundo material. Quando, ao tomar forma na mente, aquele impulso que vem do espírito sem forma, que é a consciência, é o ditame do espírito, né? Quando toma forma, quando a gente vai esculpir, segundo a nossa conveniência do ego e tudo mais, no campo mental, alimentado pelos impulsos materiais, os impulsos de defesa da vida, etc., nós damos uma forma. É aí que mora o perigo. É aí, então, que nós falhamos e acabamos perdendo nossas batalhas. Né? Não fareis imagem esculpida, etc. É dar forma aos impulsos divinos, carregando em volta desses impulsos divinos consciências do ego e tal. São outros deuses, né? E, finalmente, não os adorareis, e não lhe prestarei culto soberano, porque eu, Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que pune a iniquidade, etc. Então, veja, quando nós, nessas batalhas, agora com essas armas que nos foram dadas, não faça isso, não faça aquilo,
né? Nós começamos a enfrentar batalhas pessoais. Aí quando a gente perde a batalha, a gente é punido pela consciência, como falei ali no começo. Vamos pagar na terceira e quarta geração. Vamos repassar novamente naquela experiência, novamente aquela mesma batalha onde caímos, para então tentar vencer. E assim é o ciclo da evolução, até que a gente consolide vitórias sobre aqueles impulsos, e isso se consolida como uma conquista para a eternidade. E como diz ali o Espírito, falando de Deus, e os de misericórdia até 1000 gerações daqueles, ou seja, uma vez que eu consolido uma conquista espiritual sobre impulsos materiais, aquilo é permanente, eu não perco mais. É isso aí. E aí nós vamos verificar que nos demais mandamentos que aqui estão, são exatamente armas que o Espírito nos fornece para o enfrentamento deste combate, para que não voltemos à servidão, nos livremos completamente da servidão da casa do Egito, da casa da servidão. Não voltemos para o Egito, ou seja, não voltemos a ser subjugados pelos impulsos materiais animalizados. É uma luta que a gente vem travando há mais de 3.000 anos aí, né? Em cima dessas considerações. Nós vamos paulatinamente, encarnação após encarnação, nós vamos fazendo essas batalhas, enfrentando, caindo, levantando, reencarna, enfrenta de novo e assim por diante. É a justiça divina e a misericórdia divina. Tudo isso constante aqui, né, nos 10 mandamentos, que fica para análise. Eu vou deixar apenas esta reflexão para todos nós. E na próxima oportunidade a gente retoma o capítulo 1 para falar sobre outros aspectos, sobre o Cristo, sobre o Espiritismo, que é o que trata, não vim destruir a lei, esta lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei eterna, a lei de Deus, a lei divina, não é? Mas apenas superar as leis humanas que nos causam tantos danos. Ficamos por aqui. Agradeço a participação e até outra vez, se Deus quiser.